1801, tudo beleza? Agora vamos começar o nosso volume 3. Então abram comigo o capítulo 5, a gente vai ver sobre transformação e reprodução nos seres vivos, começando com reprodução, tá? Que é fundamental, que é para garantir a perpetuação da espécie, a continuidade, transmissão de características genéticas ao longo das gerações, tá bom? Uma forma de reprodução de uma espécie vai depender da forma de vida que ela tem, o habitat, o nicho ecológico, a estrutura do corpo dela, tá? Se uma espécie não tiver uma boa reprodução, ela não vai gerar descendentes férteis e assim ela pode acabar entrando em extinção. Desse modo, as características em todos os seres vivos, né? Uma das características presentes em todos os seres vivos é a capacidade de reprodução, que pode ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada, ela não há troca de material genético entre os indivíduos, ou seja, os novos indivíduos que vão se formar vão ser apenas cópias idênticas, clônicas, clones, são, os organismos resultantes são geneticamente idênticos, tá? Por isso que são chamados de clones naturais. Lembrando que o material genético ele coordena as funções das células e é responsável pela transmissão de características hereditárias. Um exemplo é a divisão simples, muito comum em bactérias e outros organismos que só têm uma célula só, unicelulares, ou seja, eu tenho uma célula só, né? Ela se duplica, dobra todo o material genético dela, e aí ela começa a fazer o quê? Uma divisão, né, dessa célula, e aí eu tenho duas células idênticas. Então aqui eu tinha uma bactéria que duplicou o material genético e se dividiu em duas idênticas, tá bom? Isso aqui, gente, é muito rápido. Só para vocês terem uma noção aqui, imagem de microscópio de bactérias se reproduzindo por divisão simples, Uma se dividiu em duas e cada uma daquelas duas foi se dividindo em duas e duas e duas e assim vai, tá? Continuando, vimos a divisão simples, vamos ver o brotamento. Brotamento é uma reprodução assexuada em que o organismo faz um broto, um pedaço do organismo dele. Tá? Aí cresce e se separa, resultando em um novo indivíduo, como por exemplo, hidras, que são tipos de quinidários, esponjas, aqui uma colônia de esponja e cada brotinho se formando, tá? Pode ser, as hidras são pequenos animais quinidários, aqui a hidra, que se formam, pode ser encontrado em água doce, tá bom? Brotamento acontece em plantas também? Sim, olha só, quando das raízes saem brotos que se formam vários troncos, aqui próximo. Então, brotamento pode acontecer em plantas e animais, aqui os animais formando colônias. A gente tem a paternogênese, é um processo reprodutivo assexuado, ou seja, em que não ocorre fecundação. Nesse caso, a fêmea ela consegue gerar um novo indivíduo sem a necessidade de um espermatozoide, tá? Por exemplo, algumas espécies de abelhas, vespas, formigas, lagartos, peixes, ela é muito importante, como por exemplo, se a espécie está ameaçada ou se a fêmea está isolada e não tem como se reproduzir, então ela tem essa capacidade de gerar um novo indivíduo. Lógico que ele vai ser um clone, até porque não houve a participação do macho, então não houve uma mistura aí de material genético. A gente tem a multiplicação vegetativa muito comum em plantas, lembrando, gente, que a gente viu no passado. Tanto animais como plantas, todos os seres vivos, eles se reproduzem, tá? Para garantir a perpetuação da espécie, tá? A multiplicação vegetativa é muito comum em plantas, é uma reprodução assexuada da planta em que um fragmento do caule ou da raiz ou até mesmo da folha de um organismo adulto pode gerar uma nova planta, tá bom? Aqui, Aí, a partir de uma folha retirada de uma planta, se formou uma nova, então ela é muito utilizada no cultivo, né? Quem já viu assim, vou pegar uma mudinha, um broto, para poder plantar lá em casa. Enfim, no cultivo, na agricultura também é utilizado, tá? Assim eles conseguem a reprodução de novas plantas por mudas, estacas, e assim eles têm a planta com a mesma característica original. Porque estamos falando de reprodução assexuada, então os indivíduos formados são clones, tá? Aqui, página 8. A gente tem a reprodução sexuada, ou seja, envolve participação de gametas. Quem são esses gametas? São as células sexuais, como por exemplo no ser humano. O espermatozoide e o óvulo são gametas. A célula sexual feminina é a célula sexual masculina. E essas células precisam se unir, e aí o que a gente tem é a fecundação, e vai formar um novo indivíduo que é diferente do pai ou da mãe. Então até que você pode ver um casal, se eles tiverem 10 filhos, né? A mulher engravidar 10 vezes,
vão ser 10 crianças diferentes. Por quê? Porque a reprodução sexuada, ela é caracterizada por isso, por uma variabilidade genética maior, tá? E ela pode se dar de duas formas, ou fecundação externa, tá? Quando os gametas se encontram fora do corpo do indivíduo, tá? Em ambiente externo, como por exemplo na água, né? Por exemplo, é comum em anfíbios, peixes, sapos, tá? Que o macho coloca o espermatozoide na água e a fêmea coloca o óvulo na água e é na água que eles vão se encontrar e dar origem a um novo indivíduo, tá? Aqui a gente tem uma foto de um coral lançando uma grande quantidade de gametas na água onde vai ocorrer a fecundação externa. E aqui a gente tem vários ovinhos de peixes em desenvolvimento. Lembrando que esses ovos, a fecundação deles ocorreu, tá? Na água. E a gente tem a fecundação interna, que o encontro dos gametas ocorre no interior do corpo da fêmea. Tá vendo aqui, ó, um besouro macho e uma besourinha fêmea realizando a fecundação interna. O macho está colocando diretamente dentro do corpo da fêmea o espermatozoide e essas células vão se encontrar, eu chamo isso de fecundação, e aí a gente pode ocorrer ou a mãe o embrião vai se desenvolver no interior do corpo da mãe ou em um ovo, dependendo da espécie, tá? É comum em répteis, aves, mamíferos, insetos e até mesmo tubarões e raias. Pode acontecer em plantas também? Sim, também como tanto reprodução assexuada como sexuadamente, com participação de gametas, tá? Onde é que está o gameta masculino da planta? Tá no pólen, tá bom? Da flor. Lembrando que não somente as plantas com flor, elas se reproduzem, tá, gente? Plantas sem flor, sem semente também, como o musgo, as briófitas, tá? No caso das plantas angiospermas, aquelas que têm fruto e flor, o grão de pólen que carrega a célula masculina para a parte feminina da flor, tá? E aí vai se formar o fruto e a semente dá origem a uma nova plantinha. Tudo bem? E essa foi a aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e tchau, tchau!